Fala galera, Fabiano Papel, e hoje eu vou te ensinar aqui no nosso canal como você montar uma aula de jiu-jitsu em inglês para guarda fechada, mais precisamente um armlock da guarda fechada. Mas antes de mais nada, não esquece de seguir a gente aqui, tá? Compartilhar o nosso conteúdo, curtir e escreve aqui embaixo também o que você achou da aula, se essa aula está te ajudando. Escreve aqui como é que você montaria uma aula, porque nessa aula eu vou te ensinar também a como você utilizar o ChatGPT para montar a sua própria aula, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, vamos começar. Então, ó, é uma aula bem simples, tá bom? Que eu montei aqui bem rapidinho, você vai ver que a aula não tem firulas. É uma aula muito simples, então, ó, eu tô na guarda fechada, eu pego nas mangas, pegada cruzada, controlo o braço, eu piso no quadril do mesmo lado, minha perna oposta eu uso para desequilibrar meu oponente e eu ataco o braço. Bem simples, sem muito nhenhenhen, tá? Então, o que acontece? Eu estou na guarda fechada. I am in the closed guard, tá? Então, o que você precisa entender aqui? I am é o verbo to be, tá? Então, você já memoriza o verbo to be. Closed guard, a gente vai usar muito esse termo, tá? Que é guarda fechada, closed guard. Então, decora o verbo to be e closed guard, tá? Até colocar closed guard aqui com uma corzinha diferente, que é um termo que você vai usar para o jiu-jitsu sempre, tá? E o verbo to be é o que você vai utilizar depois para você estudar. Eu pego nas mangas. I grab on the sleeves. On the sleeves. I grab on the sleeves, tá? Então, o verbo aqui é o to grab. Então, você já sabe que I grab é eu pego, né? Eu agarro, eu seguro. Sleeves é manga. Então, é uma palavra também que você vai utilizar muito no jiu-jitsu. Grab, sleeves. Pegada cruzada, controlo o braço. Cross grip. I control the arm. Então, ó, cross grip. I control the arm. Então, outro verbo, né? To control. Controlar, to control. Arm é braço, então você vai usar também braço muito no jiu-jitsu. I step on the hip in the same side. I step on the hip in the same side. Então, ó, to step é um verbo, que é o pisar, né? Nosso pisar. To step. Um verbo, tá? Hip, quadril, é uma palavra também que você vai usar muito no jiu-jitsu. In the same side. Minha perna oposta eu uso para desequilibrar meu oponente. My opposite leg I use to unbalance my opponent. Tá? Deixa eu colocar aqui para baixo para você ver melhor. My opposite leg I use to unbalance my opponent. My opposite leg também você vai usar muito. I use, o verbo usar. Então você já sabe que você vai ter o verbo to use to unbalance my opponent. Desequilibrar é unbalance. Balance é equilíbrio, unbalance é desequilibrar. E aqui, I attack the arm. Tá vendo que é uma aula bem simples. To attack. O verbo aqui, to attack. Então, você vê que é uma aula bem simples, não tem muito nhenhenhen, tá? Uma aula bem tranquila de você aplicar. Então, vamos lá. Como é que eu usaria agora o ChatGPT para me ajudar? Então, eu sei que eu tenho o verbo to be aqui, ó, tá vendo? O verbo to be. I am, you are, he, she, it, is.
Então, o que é que eu faria nesse caso? Tá, vamos lá. Então, eu viria para o ChatGPT. Então, galera, usando o ChatGPT, a primeira coisa que eu faria, eu sei lá, eu vi lá o verbo to be. Então, o que é que eu perguntaria para o ChatGPT? O que é o verbo to be? To be. Poderia me dar alguns exemplos? Então, ele vai falar, o verbo to be é um dos verbos mais fundamentais usados no inglês, ele pode significar ser e estar. Então, ele vai te dar uma tabelinha aqui, ó. I am, you are, he, she, it, is. Então, ó, I am a teacher, she is a student, they are friends. Então, aqui vai estar um monte de opções, né, de exemplos que você pode usar. Então, ó, exemplos em um contexto de aula de jiu-jitsu. Como eu tenho perguntado muito, ele já sabe que eu sou uma pessoa interessada em jiu-jitsu, né? I'm ready to learn. Eu estou pronto para aprender. Você está na posição correta. You are in the correct position. He's grabbing your arm. He's grabbing, to grab. Lembra daquele verbo? To grab. Então, ó, que eu já vou emendar outra, já que você pode usar, ó. Como usar o verbo to be e o verbo to grab na mesma frase, com o contexto do jiu-jitsu. E aqui, cara, ele vai te dar um monte de frases, tá? Então, ó, you need to be quick to grab your opponent's arm. Você precisa ser rápido para agarrar o braço do seu oponente. Então, aqui vai te dar uma série de coisas, você pode ir brincando. E, cara, se você tem uma palavra que você não sabe, pega essa palavra e começa a formar frases como ele está formando aqui mesmo, tá vendo? Então, por exemplo, você não sabe o que é able. Able é capaz, tá? Então, você não sabe o que é able. Então, você coloca aqui, ó. Utilize usar o verbo to able. Não é o verbo, né? É capaz, não é verbo, né? Utilizar o able em frases de jiu-jitsu. Vamos lá. Vamos ver quais são as opções que ele vai dar. Tá vendo? Ele vai te dar várias frases. Então, você pode utilizar o ChatGPT como um aliado. O que eu faço muito deixa eu voltar aqui para a página, para essa página aqui. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que é que eu faço muito, tá? Então, a gente aprendeu o verbo to be, o verbo to grab e a palavra able. Então, eu começo a montar frases que eu tenho essas três palavras para memorizar. Eu sou capaz de pegar no seu kimono. I am able to grab on your gi. Tá vendo? I am able, estou usando o verbo to be. I am. Esse apóstrofo com o M aqui é uma maneira que eles usam para simplificar a escrita, tá? Então, I am able, eu já usei o verbo to be, able, capaz, to grab, de pegar, no seu kimono, on your gi, tá? Então, você tá vendo que fica bem fácil quando você começa a entender o contexto, algumas palavrinhas, você já é de montar algumas frases que vão te ajudar bastante, tá? Então, pessoal, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Escreve aqui embaixo, nos comentários, uma aula, sei lá, vamos fazer uma passagem de guarda, abertura de guarda. Então, galera, agora em cima dessa nossa aula, vamos fazer uma aulinha de abertura de guarda.
Tá? Vamos fazer uma aula junto? Como é que eu montaria essa aula se eu não tivesse nenhum conhecimento e baseado com o conhecimento que eu aprendi agora? Tá? E eu vou te dar algumas dicas também. Vamos aqui, ó, para o nosso Word. Então, como é que era abrir em inglês? To open. Como é que é guarda em inglês? Guard. Então, vamos falar assim, eu estou aqui na guarda fechada. I am here in the closed guard. Ah, Fabiana, não sei falar fechado. Vem aqui e escreve. Não escreve a frase toda, escreve só guarda fechada no chat GPT. O chat GPT vai te dar a tradução. E aí você faz o que você já sabe fazer. O verbo to be você já sabe, né? O verbo to be. O verbo to be, que é o nosso ser ou estar. Então, eu estou na guarda fechada. I am here. Aqui é here. In the closed guard. Na guarda fechada. Então, você vai ver que você vai começar a montar as suas frases em inglês. Beleza, pessoal? Então, isso é uma maneira que eu utilizaria se eu quisesse aprender a dar aula de jiu-jitsu em inglês. E o mais importante, eu vou colocar o izinho aqui, como é que eu aprendi a dar aula, né? Eu falei um pouco mais sobre isso em um vídeo passado. Isso é mais ou menos como é que eu montaria uma aula. Escreve aqui embaixo como é que você montaria a sua aula de abertura de guarda. E se você se sentir preparado, comece a escrever também como é que você passaria. Uma passagem mais simples mesmo, aquela toreando, segura na calça, joga a perna para um lado e vai para o outro. Não precisa de detalhamento técnico. O jiu-jitsu é muito visual. Então, por ser muito visual, você não precisa detalhar tecnicamente a posição, né? Você pode fazer, ó. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu falava I grip, era até errado. Eu falava o advérbio ao invés do verbo. I grip and do this. E, cara, as pessoas entendiam. Mas tenta pegar como é que você vai começar a formar as suas frases. Que esse método que eu utilizei, eu em 3, 4 meses já estava dando minhas aulas em inglês. Claro que sem muito detalhe, do jeito das aulas do mesmo jeito que eu dou aula em português, mas as pessoas entendiam e você quer ser entendido num primeiro momento. E a fluência, e eu não sou fluente ainda, tá? A fluência ela vai vir com o tempo, isso vai demorar um tempo para você ser fluente. Você não vai ser fluente do dia para a noite, você vai adquirir vocabulário para o que você está apto a querer fazer, que é dar aula de jiu-jitsu. O importante é que os alunos do jiu-jitsu te entendam. E aí, com o tempo, você vai adquirir vocabulário para incrementar a sua aula. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Por favor, não esqueça do like. Deixa nos comentários aí se você gostou. E segue a gente aqui no nosso canal, beleza? Os